minha que ficou, essa palavra é para você. Amém? Aleluia. Queridos, nós estamos em uma estação do abundantemente, de uma mente abundante. O Senhor, Ele falou muito forte ao nosso coração sobre essa nova estação em que a Verbo da Vida Zona Oeste iria entrar. E através de profecias nós recebemos, né, que quando nós assumimos aqui essa estação, né, à frente da igreja, houve um sopro do Espírito, houve um crescimento, houve um acelerar, houve muita coisa acontecendo. Acredite se quiser, nós ainda vamos fazer 2 anos de pastoreio como pastores presidente dessa igreja. E para a gente que já está aqui, parece que já são 5. Você acredita? Agora em outubro, não sei nem a data, depois procura para a gente comemorar. Que tudo a gente tem que comemorar. Amém? Mas, queridos, foi tudo tão intenso. Foram inspirações divinas que o Senhor foi nos dando. O Senhor nos deu o direcionamento de que, assim que a gente assumiu, não era o tempo de fazer uma fachada, não era o tempo da gente abrir para fora, né? Mas a gente precisava cuidar dos que estavam dentro. Nós precisávamos amadurecer em um certo estágio, cuidar daqueles que o Senhor estava colocando sob o nosso pastoreio. Então nós entendemos que o reino era de dentro para fora. De que quando nós decidíssemos expandir esta visão, nós teríamos que estar bem cuidados aqui dentro. Então nós passamos um tempo mesmo cuidando do povo, amadurecendo, liderando, implantando a nossa visão, né? A visão que o Senhor estava dando neste tempo para esta igreja, não só de forma natural, mas também de forma estrutural. Então nós começamos, né? Eu já sou dessa igreja há 10 anos, amém? Então nós já somos dessa igreja, eu e o pastor Everton há 10 anos, e aprove a Deus nesse tempo. Então nós começamos toda uma reforma na parte interior da igreja, você que tem acompanhado, até que chegou o tempo em que o Senhor nos deu uma palavra, avanço e expansão. Chegou a hora de vocês expandirem, chegou a hora de vocês se mostrarem. Porque muita gente, não sei se você sabe, achava que essa igreja era um depósito, né? Ou então era algo fechado. Até um dia destes, Fabiana Gomes chegou no Uber, semana passada, e ela disse aqui, pode parar aqui na minha igreja. Ele, nossa, uma igreja se mudou para cá, foi aqui, não era um depósito. Já faz mais de 5 anos, 6 que a gente está aqui, 2018, que a gente está aqui 7 anos nesse prédio e ainda tinha gente que achava que aqui era um depósito. Mas aí por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Para contextualizar o porquê que a gente está trazendo, né, esses tipos de ministrações que vocês vão ouvir aqui nessa estação. Então houve um acelerar muito grande da parte do Senhor. E nós recebemos uma palavra da parte de Deus, né, de que nós subimos muito rapidamente um primeiro lance de escada, como um sopro do Senhor, mas que nós agora iríamos parar num patamar. Patamar é um tempo de descanso, patamar é um tempo de ter as suas forças renovadas, né, de amadurecer naquele estágio, para que o Senhor nos levasse para o segundo degrau, né, para esse segundo sopro de crescimento que Ele vai dar aqui nesta igreja. E da mesma forma que nós entendemos que nós precisávamos implantar a visão, vamos supor, vocês estavam recebendo leite e mucilon, estávamos recebendo leite e mucilon para poder crescer espiritualmente aquele bebê, né, que chegou aqui na sua parte juvenil. O Senhor está dizendo, agora estão adolescentes. Agora é outro lugar de parar para comer agora o pirãozinho. Amém? Quando a gente tem filho pequeno, eu me lembro que a pediatra disse assim, nós vamos fazer até 6 meses a amamentação exclusiva, dos 6 meses até 1 ano, a refeição ela é separada. A partir de 1 ano, o bebê come tudo que tem na casa. Então, o feijão que você faz para você, você vai fazer para os seus filhos também. Então, nós amadurecemos em um ponto, comendo determinada comida, mas chegou o tempo de comer um pirãozinho. Amém? E vai ser amadurecendo, querido, nessa estação, que nós vamos estar prontos para receber os próximos que chegarão. Aleluia! Glória a Deus! Você fica feliz por isso? Então, aqui vai ficar todo mundo bem madurinho espiritualmente para receber mais do Senhor.
E eu quero começar com Oséias 4:6. Todos os meus versículos serão na NVI nessa noite, tá certo, mídia? Que diz assim: o meu povo, sempre que eu venho com uma palavra de alinhamento, vou lhe dar o bizu, você já sabe, né? Eu começo assim, com Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a gente sempre escuta muito somente essa parte do versículo, de que a gente não está sendo destruído e padecendo por falta de dinheiro, por falta disso ou daquilo, mas por falta de conhecimento, por falta de uma renovação da mente. Então a Bíblia diz: se você quer viver a minha boa, perfeita e agradável, comece renovando a sua mente, blindando a sua mente. Se você for ver a nossa camisa deste ano do Abundantemente, é um cérebro que está blindado de muitas palavras, de muitos princípios da parte de Deus. A ideia é essa mesmo, é blindar, é colocar o conhecimento correto dentro da nossa cabeça. Mas veja que interessante, ele continua esse versículo não só dizendo que a gente padece por falta de conhecimento, mas dizendo que, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, olha, rejeitaram. Primeiro faltava conhecimento, depois o conhecimento chegou e o povo rejeitou. Mas ele também continua dizendo, porque os sacerdotes rejeitaram este tipo de conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. E eu também, por consequência, ignorarei os filhos destes sacerdotes. Veja que interessante, o Senhor, ele nos dá uma instrução bíblica, o Senhor, ele apresenta a lei de Deus, como dizia meu avô, a lei dos crentes. Então, ele nos dá uma instrução bíblica e ele quer que os sacerdotes, os pastores, aquelas pessoas que estão à frente do povo de Deus, porque as ovelhas são dele, passemos esta visão do Senhor, esta palavra do Senhor. Mas ele diz, se você, pastor, se você, sacerdote, rejeitar o conhecimento, vai acabar que os filhos, que são os meus filhos, também serão rejeitados, porque você não vai passar o conhecimento correto. Amém? Então tem assunto, queridos, e a gente gosta muito, né, de vir debaixo de uma unção profética, né, e charamanaia, e oração em línguas, e poder, e canelinha de fogo. Mas eu digo que uma igreja saudável é aquela que apresenta um prato bem equilibrado. O feijão, o arroz, o bife e a batata frita. Olha só, um pouquinho de batata frita. Amém? Então, com direito à sobremesa. Então, uma igreja saudável é uma igreja que vai tratar de todos os assuntos que está na palavra de Deus. A gente não pode escolher somente um assunto. Você está comigo? Você não pode ser crente e dizer, eu aceito essa palavra da Bíblia e rejeito essa outra. Então, tudo isso é para dizer que nós falaremos, né, sobre um tema, Adorar é Cuidar, que é a nossa série. Tivemos o início quinta-feira, hoje, domingo pela manhã, e encerrando essa série domingo à noite. A série, porque esta palavra ela vai ecoar nessa estação, queridos, até que. E este tema, adorar, cuidar é adorar. Cuidar de quê? Cuidado do corpo. Cuidar da sua mente. Porque a Bíblia diz que nós somos um espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Somos um ser trino. A Bíblia apresenta essa trindade, essa tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Então não adianta somente nós cuidarmos da parte espiritual, se nós não cuidarmos da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e também nós não podemos esquecer do nosso corpo que o Senhor nos deu. Amém? Efésios 5:29 diz, além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Como é que Cristo faz com a igreja? Ele dá um bom alimento espiritual. Ele nos dá uma boa base. A Bíblia nos apresenta Cristo tomando conta da igreja como um pássaro, colocando os filhotes embaixo das suas asas, de forma constante. A Bíblia diz que Ele nos cerca por trás e por diante, sobre nós põe a sua poderosa mão para que o maligno não nos toque. Então a Bíblia fala de um cuidado divino extraordinário que Ele tem com a sua igreja.
E a Bíblia pega este exemplo e faz uma analogia, olha, do mesmo jeito que Cristo cuida da sua igreja, você deve cuidar do seu corpo. Diga amém. Aleluia. Então, quando ele fala que assim como Jesus alimenta e cuida da sua igreja, nós também precisamos alimentar bem o nosso corpo. Entenda que alimentar e nutrir, né, são coisas totalmente diferentes. Quantas vezes nós estamos aqui comendo coisas que não estão nos nutrindo? Alimentar-se bem é você colocar para dentro uma comida que lhe nutra. Uma comida, no original, essa palavra alimentar nesse versículo diz nutrir, sustentar. Eu não sei se você já passou quando você era pequeno, que a sua avó dizia, e tu já viste isso aí sustentar alguém? O que sustenta é feijão com arroz. É ou não é? Tu vai comer isso, tá vendo que esse menino não vai ser sustentado com isso, menino, sustentado com água, sustentado só com chá. Esse menino precisa comer uma comida que dê substância. Quem já ouviu essa palavra? Que dê substância. Esse menino precisa comer uma palavra que lhe dê substância. Então, nem tudo que a gente está comendo está nos nutrindo. E essa geração fast food, essa geração rápida, né, que nos leva a correr demais, né, onde parar para se alimentar bem é sinônimo de perder tempo. Ou quem aqui não está comendo com o celular, com a tela em frente a você? Você não está conseguindo, nós muitas vezes não estamos conseguindo parar para mastigar bem, para sentir bem o alimento, para entender que aquele momento de mesa, aquele momento de refeição é um momento sagrado. E sim, você consegue parar e almoçar, tomar café da manhã e jantar sem o celular ao lado. Então, um exemplo, né, eu falo desse exemplo porque, queridos, o bom mesmo é a gente falar o que vive. Né? Então, eu sei que é cômodo você colocar um celular na frente de uma criança e botar ela para comer, para ela se distrair, abrir a boca e não saber nem porque está comendo. É cômodo, mas não é saudável. A criança ela não está sabendo nem o que é que ela está comendo, nem distinguir os alimentos. E não está desfrutando de um momento tão poderoso que é a refeição em família. Então, hoje em dia, é praticamente impossível você tirar um celular de uma criança no sentido de quê? Impossível no sentido de quê? Que nossos filhos já nasceram numa geração de eletrônicos, numa geração de inteligência artificial. É outra geração. As crianças já sabem mexer em coisa que a gente nem sabe. Mas você consegue colocar limites. Então, lá em casa, pode ser restaurante, pode ser qualquer lugar que for. Começou a refeição, desliga o celular, porque a refeição é sagrada, você precisa comer com calma, olhar para o rostinho, olha, de mamãe e papai e saber o que é que está acontecendo. Amém, queridos? Eu como com meus filhos na cozinha, tem uma mesa e é a dinâmica mais rápida, eu almoço com ele todos os dias. Então, lá na mesa da cozinha, eu almoço com meus 2 filhos. Então, se meu marido, de repente, chegar, né, naquela correria, no horário do almoço, para almoçar em casa, eu digo, seu pai chegou, passe para a mesa. Porque a autoridade chegou. Quem manda nesta casa chegou. A autoridade máxima chegou. Então, vai todo mundo com um pratinho aqui, ó, correndo para a mesa da sala, que é a mesa de jantar, porque o pai chegou. E todo mundo tem que conversar com o pai e se submeter e respeitar, porque o pai chegou. Ah, mas eu tenho uma ausência paterna no meu lar. Não tem problema, você vai sentar, a mãe está ali, a avó está ali, a tia está ali. Eu não cresci com meus pais, mas todo horário de refeição era um horário sagrado. Meu avô botava a camisa, porque dizia que não podia comer sem camisa. Meu avô botava a camisa, andava o dia todo sem camisa. Mas na hora da refeição, ele procurava uma camisa, botava a camisa, orava, que eu não lembro a oração pré, mas eu lembro a oração pós. Ele dizia assim, bento foi o que eu comi, bento foi o que Deus me deu. Bendito seja louvado, louvado seja meu Deus. Até hoje eu lembro disso. A hora da refeição era uma hora sagrada, onde a gente conversava tudo o que estava acontecendo. E não ache que não, viu? Porque meus filhos sentam na mesa ali, tudo caladinho. Mas a refeição vai demorando ali 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Daqui a pouco eles estão falando, meu filho, o que eu queria e o que eu não queria saber.
né? Porque eles começam a se comunicar e dizer tudo o que aconteceu durante o dia, porque nós sentamos à mesa para conversar e para desfrutar daquela refeição. E, mas eu não cresci assim, não tem problema. Hoje você é nova criatura, né? Está debaixo da palavra de Deus. E se o Senhor nos instruir à mesa, você vai sentar à mesa. Porque isso é renovação de mente, né? Nunca é tarde para você começar. Então, termina que a gente tem tido menos tempo, né? Nós nunca corremos tanto, queridos. Eu não me lembro de ter corrido tanto, a gente vive uma geração tão acelerada. Então, a gente acha ruim parar para poder fazer uma comida, para poder cozinhar, para fazer, né, algo mais eficaz dentro da nossa casa. E a gente termina comendo muito fast food, desembalando muita coisa, ao invés de descascar muita coisa. Então, descasque mais, né, e desembale menos. E você pode também fazer alimentos pré-preparados, que venham lhe nutrir. Já deixa o feijãozinho separado no freezer, já deixa as carnes cortadas, já deixa uma saladinha pronta. Queridos, tem tantas instruções no YouTube para você aprender a fazer isso. Ah, irmã, eu odeio cozinhar. Não gosto de cozinha, odeio cozinhar. Eu também já disse isso. Até me encontrar com uma cena. Então, você precisa ter associações com pessoas que te levem para cima. Quando a gente estava falando sobre família, Macena me disse assim, eu acho um absurdo uma mulher abrir a boca, uma mulher que tem família, para dizer que odeia cozinhar. Você é privilegiado, porque você tem uma família, tem uma casa, tem cozinha, tem comida dentro da geladeira, tem comida dentro do seu armário. Deus lhe deu um dom, seja de cozinhar muito, seja de não ter aquele dom de cozinha, queridos. E você reclamar, porque você tem que fazer um alimento para a sua família, isso não é divino. E quando ela me disse isso, eu disse, uau, ela tem total razão. Então, hoje seja para fazer um pão assado, um misto, ou uma sopa, um pirão, ou um cozido, queridos. Eu cozinho com alegria, porque eu entendi que é um privilégio eu poder cozinhar para a minha família. Diga mulheres, diga para mim, é um privilégio cozinhar para a minha família. Isto não é desonroso, isto é Bíblia. Amém, queridas? Glória a Deus. Fui tratada agora há pouco nisso também, viu? De uns 2 anos para cá. Está tudo bem, está todo mundo crescendo. É um tempo de renovação da mente. E se você fica dizendo, eu não odeio cozinhar, eu odeio fazer uma boa comida, é isso que seu cérebro vai entender e é isso que você vai ser. E hoje de manhã, Paula ministrou aqui maravilhosamente sobre cuidar e adorar. Assista o culto de hoje de manhã. Saímos daqui extremamente impactados. E uma das coisas que ela falou foi o poder da palavra em relação ao alimento, a uma mudança de vida, a novos hábitos. Por quanto tempo nós fomos enganados por Satanás com um discurso, pegando o gancho de Paula, de falar errado. Com quanto tempo, queridos, nós fomos enganados com esta frase de crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Quem já ouviu isso aqui? Eu quando fui me casar, o buffet perguntou, a festa de evangélico é? Eita, então vamos pôr mais comida. Porque o evangélico come mais, o crente come mais. Então a gente achou bonito por muito tempo, crente não bebe, mas come muito. E a gente começava a ver aquelas pessoas com algo anormal, o sobrepeso, os pastores, os líderes, as anjonas da igreja, as anjas, né? Que ninguém tem coragem de dizer às anjonas da igreja, né, que ela está com sobrepeso porque é uma mulher de Deus. É uma mulher de oração. É uma mulher que a gente chega, ela diz o CPF desde que eu nasci, a data do primeiro beijo. Quem sou eu para dizer que ela está com sobrepeso? Porque ela é uma mulher de Deus. Ela realmente está cuidando muito bem do espiritual. Pode estar cuidando muito bem da alma, mas precisa cuidar do corpo. Queridos, eu estava na academia treinando. E eu treinava e olhava para uma mulher. E eu, Senhor, eu não vou dizer não. E ele, vai, eu vou não, Senhor. Deixa eu pegar o peso aqui, tá tudo certo. E ele, vá lá. Já vai eu, né? Para aquela mulher, Senhor, meu Deus, é cada coisa que o Senhor me faz dizer. E eu disse a ela, Deus lhe deu uma mensagem. Não mate o cavalo, leve a mensagem.
Deus te deu um propósito e você não pode ter seus dias diminuídos por conta desse sobrepeso. Ela olhou para mim e disse, Deus está tratando, irmã, eu sou pastora. Meu Deus. Eu digo, amém, vamos embora. Sai, né? Mas o Senhor está bradando isso de uma forma muito grande. E por que nós entramos com os 2 pés nesse assunto, não é só um? Queridos, eu tive um sonho profético e eu sei quando o sonho foi pizza ou quando o sonho é profético. Estávamos na caravana e eu tive um sonho assim, comemos pizza à noite e no outro dia eu tive um sonho louco. Aí comecei a dizer o sonho às meninas que estavam no quarto comigo. Aí Tati disse assim, menina, nada a ver, isso foi pizza. Eu digo, é verdade, amiga, foi pizza. Profecia zero nesse sonho. Foi realmente subconsciente, né, colocando tudo para moer aqui enquanto eu dormia. Mas eu sei, queridos, quando o sonho é profético. E eu acordei tão angustiada, tão angustiada. Eu não sei se vocês lembram da história de Jonas. Não conheço a todos que estão aqui. Mas Jonas é uma pessoa que o Senhor deu uma mensagem para ele. Levar o povo de Nínive ao arrependimento. Conta a história, mas conta que quando ele conseguiu chegar a Nínive para pregar esta palavra, até os animais se arrependeram. Foi um grande arrependimento naquela cidade e ele corria na cidade. Uma cidade que demoraria 3 dias para fazer um percurso a pé. Ele conseguiu passar essa mensagem em um dia. Foi com essa sensação que eu me acordei, de que eu precisava correr com essa mensagem, porque o Senhor tem pressa nessa mensagem. E neste sonho dividido em 2 partes que leva a esta ministração, nesta primeira parte do sonho, eu sonhei que eu estava conversando, o Senhor me mostrou uma mulher com todos os trajes evangélicos. Todos os trajes evangélicos, né? Característicos. Quando eu digo trajes evangélicos, é no sentido de característico de algumas até denominações, para que eu entendesse no sonho que ela era evangélica, porque Deus queria me mostrar daquele jeito. Então a mulher estava ali com aquela saia no pé, com aquele cocozinho, bem, né, caracterizada assim nesse sentido, e estava com um bebê ao lado. E ela começava a conversar comigo com esse bebê ao lado. E de repente esse bebê caía no chão. Aí eu fazia, meu Deus do céu, o bebê caiu no chão. E ela pegava o bebê e quando levantava o bebê estava machucado, com um olhinho roxo. E eu olhava para o bebê, eu olhava para ela e ela não fazia nada. Simplesmente botava o bebê do lado. E de repente eu continuava conversando com ela e eu via aquele bebê maiorzinho, como se tivesse 1 ano de idade. E nesse momento ela vinha com um copo de suco de manga com bastante açúcar e dava na boca deste bebê. E eu corria e tomava o copo dela e dizia, não dê isso que está com muito açúcar. E ela olhava para mim, trocava de copo, era uma Coca-Cola, dando na boca daquele bebê. E eu tirava e ela vinha com outro refrigerante e dava na boca daquele bebê. Então foram 3 episódios, quanto mais eu tirava, ia para a boca daquele bebê. E eu pensava, meu Deus, como é que uma mulher crente, que conhece a palavra de Deus, este bebê caiu, se machucou e ela não fez nada? Como é que uma mulher crente agora está dando esse tipo de alimento, corroendo o estômago de uma criança, como se não tivesse problema nenhum? E o Senhor me disse, é desse jeito que meus filhos estão fazendo. Este corpo, porque o bebezinho limpo, né, sem nada, uma caixinha vazia, com um corpo totalmente saudável. Foi assim que Deus te colocou aqui na terra. Foi assim que Deus te fez nascer, totalmente saudável. E nós, crentes, conhecedores da palavra, estamos estragando o nosso corpo, porque Deus nos deu o nosso corpo perfeito. Você está entendendo? Então, aquele bebê representava a mim e representava você. E mesmo uma crente estava fazendo tudo isso. E o Senhor me disse, fale para o meu povo, porque não é culpa minha, pessoas terem a vida ceifadas antes do tempo. Amém? Diga amém. Vocês estão muito calados, vamos dizer amém, que é para ajudar, né? Amém? Então, queridos, não trata-se da gente estabelecer um padrão físico, porque existem pessoas com biotipos diferentes, né, com índice de massa corpórea diferente. Então, a gente não pode padronizar como as modelos fazem. Todo mundo vai virar agora um cabide porque tem que ter esse peso, de jeito nenhum.
Eu não estou aqui para a gente falar de competição. Ah, tu perdeu quanto? Eu perdi tanto. Tu perdeu tanto? Eu perdi tanto. Não, pare com isso. Cada um tem o seu tempo, a sua forma que Deus vai trabalhar. Né? E eu não estou falando só de sobrepeso, mas pessoas também que deixam de comer por negligência. Sabia que existe? Então, quando a gente fala sobre isso, eu não estou falando de comparações. Pare de se comparar com pessoas, processos, porque ela é assim e eu não sou assim, então eu não sou tão digna, porque eu não consegui fazer isso. A única comparação que nós precisamos ter somos com nós mesmos, comigo mesmo, com você mesmo. Qual é o seu melhor? Como você era hoje, como você vai estar amanhã? Eita, hoje eu andei um passo, amanhã vou andar outro. Eu devo olhar para que evolução? A minha, não é a do outro. Você está me entendendo? Eu não vou me comparar com o outro. Você vai olhar para a sua evolução. Certa vez o Senhor me disse, não precisa, você pode estar atrás de longos anos, mas esses seus longos anos precisam ter vida neles. Né? E o Senhor me falou, acho que há uns 2 anos sobre isso, que eu tinha esse discurso, trabalhando muito, casa, aquela coisa toda, e eu dizia, eu não tenho tempo de ir a uma academia, eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, eu não tenho tempo. Ah, não, então deixa eu esperar o recurso tal melhorar, que eu vou entrar numa academia. O problema é que eu também não tenho esse dinheiro agora para entrar numa academia do jeito que eu quero, não sei o quê. Então, eu sempre estava colocando desculpas, né? E Geraldo diz que desculpa, né, é perda de tempo para aquele que não tem propósito. Então, queridos, o que nós temos não é falta de tempo. O que nós não temos é prioridade. Porque o Senhor começou a falar comigo, tudo bem, você diz que não tem tempo, outra pessoa pode vir e dizer que não tem recurso. Mas você já parou para pensar que se você hoje, Deus me livre, está repreendido no nome de Jesus. Se uma pessoa, ninguém aqui, uma pessoa hoje fosse diagnosticada com a necessidade de hemodiálise uma vez por semana, esta pessoa não ia ter que arrumar tempo para fazer uma hemodiálise. Esta pessoa não ia ter que arrumar tempo para poder ir lá com o familiar, não ia ter que parar tudo para ir. Esta pessoa não ia ter que arrumar dinheiro para comprar as medicações que o médico estava mandando. Queridos, ia surgir, você ia atrás de dinheiro onde não tinha, porque ali você ia ver que estava dependendo a sua vida. Aquela pessoa ia saber que tinha que parar para ir para o médico, fazer lá toda a filtragem sanguínea, porque senão ela ia morrer. A gente precisa chegar a este nível para arrumar tempo e dinheiro? Não precisamos. Então diz, mas olha, eu sou desse jeito, não tem problema nenhum, faço meus exames, está tudo bem. E a gente vê visualmente que não está tudo bem. Seu corpo está sobrevivendo até agora. Mas uma hora a conta chega. É como um cartão de crédito. Uma hora o saque vai vir. Ontem achei muito interessante uma coisa que Cristiano falou, Joseph Klimber, que ele disse que alguém chegou para ele e fez assim, tu tem quantos anos? 51, não é isso? 51 anos de idade, cara, como é que tu tem 50? O que é que tu faz para ter 51 anos com esse corpo? Aí ele disse assim, não é o que eu faço, é o que eu fiz. Hoje eu só faço manter. Ah, irmã, mas eu não fiz. E agora? Não tem problema. Paula falou hoje de manhã também que o Senhor é especialista em nos ensinar a remir o tempo. O que é remir o tempo? É usar com sabedoria o tempo que nós temos hoje. Então, se nós não cuidamos ontem, hoje é dia de começar a cuidar. Não é amanhã. Segunda-feira começa a dieta. No Natal, depois do Natal, depois do Carnaval, depois de São João, porque tem a comida de milho, né? Depois, não, queridos. E deixa eu lhe dizer, você pode comer de tudo, entre aspas, dependendo de cada pessoa e do seu organismo e da sua necessidade, com parcimônia, com ordem e decência. O que você não pode... Porque é tão difícil muitas vezes. As pessoas querem tirar as comidas todinha do planeta e achar que é isso, cuidar do corpo. Não é. Você pode comer com ordem e decência. Amém? Não como se o mundo fosse acabar amanhã. Você entende? Deixa eu vir aqui porque eu não sei quando é que eu vou comer isso de novo. Não, queridos. Renove a sua mente. Você não pode ir para um restaurante melhor e dizer, eu vou comer tudo que tem aqui, porque eu não sei quando eu vou vir de novo. Queridos, isso não é uma mente próspera.
eu vou comer pouco, o necessário, porque o Senhor vai me trazer aqui de novo. Porque se o Senhor me trouxe uma vez, Ele vai me trazer duas, Ele vai me trazer três, Ele vai me trazer quatro. E eu não preciso comer como se o mundo fosse acabar amanhã. Amanhã estarei novamente nesse restaurante maravilhoso, porque o Senhor é o meu supridor. Amém? Eclesiastes 7, versículo 15, diz assim: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Versículo 17 diz: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, por que morrer antes do tempo? 18, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Todo extremo é beira. O Senhor está nos chamando ao equilíbrio. E Ele diz aqui que nós, sim, podemos morrer antes do tempo. E Ele ainda diz, nesta vida eu já vi de tudo. Justo ter a vida ceifada antes do tempo e o ímpio viver bem muito. Porque a Bíblia também diz que muitas vezes o ímpio está sendo mais prudente do que o justo. E são leis naturais que o Senhor mesmo colocou como princípio e que nós não podemos quebrar princípio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A falta de conhecimento do que temos hoje colocado na nossa boca, queridos, pode nos levar à morte. Quando o Senhor começou a falar isso comigo, eu tive 2 episódios, queridos, de que eu tinha colocado uma comida na boca e o Espírito Santo disse assim, está comendo isso por quê? Aí eu cuspi. O que é que eu quero dizer? Menino, que exagero, a irmã é muito conectada, muito espiritual. Não estou falando disso, queridos. O que eu estou falando é que por muitas vezes o nosso cérebro fica dizendo, eu não consigo, mas com o Espírito Santo você consegue. Se você pedir a ajuda do Espírito Santo, Senhor, me ajuda a ver o que é saudável para mim e o que não é saudável. Da mesma forma que você, Senhor, me ajuda a ter a conexão correta, a ter os amigos corretos, a ter o trabalho correto, a entrar na porta de emprego certa, a atender A, B e C assim. A mesma oração, você pode pedir a Deus, Senhor, me ajuda a comer corretamente. Ele vai lhe ajudar a cuidar de você. A Bíblia fala um episódio de morte na panela. 2 Reis 4, não precisa abrir, do 38 a 41, fala de que Eliseu estava com os profetas e manda alguém pegar um alimento para fazer um caldo de ervas. A pessoa não conhecia o lugar, pegou todos aqueles frutos, né, e colocou lá na panela. Quando nativos viram aquilo cozinhando, um deles gritou, morte na panela! Para dizer que aquilo que estava na panela iria acabar matando eles. Quantas vezes nós não estamos colocando comidas na nossa panela que vai acabar nos matando por falta de conhecimento? Porque o que é que a gente tira aí dessa história? Ele não conhecia, ele estava num lugar diferente, pegou um fruto diferente, ele não conhecia e por falta de conhecimento, se alguém não avisasse, eles iriam morrer. Então, o que é que a Bíblia está nos ensinando com isso também? Que nós precisamos ter conhecimento para não botar morte na panela. Paula disse algo aqui muito interessante hoje pela manhã, em 3 etapas que lhe fazem renovar a sua mente em relação a isso. Então, ela disse que o primeiro ponto é conhecimento. Que você precisa ter conhecimento das coisas, mas só o conhecimento basta? Não. Ela disse assim, conhecimento é apenas um ponto. Que ela até disse, fiquei super frustrada, porque o conhecimento é só um ponto. É. Qual é o que vale 20 pontos na corridinha? O praticar. Então, você tem o conhecimento, glória a Deus, deu o primeiro passo, 1 ponto. Agora, você está praticando aquilo que você tem conhecimento, 20 pontos. Mas tem, minha gente, bombásticos 200 pontos para a constância. Olha que coisa maravilhosa. Eu disse, Paulo, o problema é que ninguém sabia que valia 200 pontos. Por isso que a gente começava e parava. Porque se eu soubesse que já era 200 pontos, aí eu já entrava numa competição comigo mesma e não parava. Mas o que é que está dizendo, queridos? Quantas vezes você tem uma motivação para começar algo e para no meio do caminho? Começa algo, para no meio do caminho. Começa algo e para no meio do caminho. Queridos, da mesma forma é a vida cristã. Você pode pegar esse exemplo para tudo na sua vida. A vida cristã não é uma vida
corrida de 100 metros de disparo, pum, você vai cansar. Mas o que é uma vida cristã eficaz? É uma vida de constância. Fulano está correndo muito na minha frente, deixa ele correr. Amém, se ele aguentar até o final correndo, bênção. Mas eu posso correr e posso caminhar, eu posso correr e posso caminhar. E isso aí vai me levar a receber a coroa da vida. O Senhor quer que nós tenhamos constância em tudo que nós fazemos. Quando você começa com hábitos novos, vai passar um tempo para seu cérebro entender que aquilo é um novo hábito. Seja de leitura, seja de alimentação, seja de exercício físico. Paula falou hoje aqui sobre neuroplasticidade. Eu já tinha ouvido esta palavra quando eu fui estudar sobre o efeito da murmuração no cérebro. Quando você faz algo habitualmente, você murmura, você se junta com pessoas que murmuram. Aquela pessoa que murmura muito, o cérebro vai entender que ele precisa murmurar todos os dias. O cérebro vai sentir falta da murmuração. Diga aí. Porque o cérebro acostumou a murmurar. Se chama neuroplasticidade. Mas tem uma notícia boa, você pode reverter isso. Então, aquele que murmurava, agradeça. Amém? Aquele que dizia, eu não consigo, irmão. Gente, consegue. Você vai dizer todo dia na frente do espelho, eu consigo, eu consigo. Eu consigo. Ai, mas hoje eu quebrei um pouquinho, não tem problema não. Amanhã eu consigo e eu vou conseguir. E todos os dias insistir nisso. A Bíblia fala em Deuteronômio 22:8. Quando algum de vocês construir uma casa, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Veja que interessante. O Senhor, Ele está nos dando uma instrução de que não basta ter uma casa, mas você precisa protegê-la. Né? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas isso não está dizendo que não precisa de sentinela. O Senhor te deu uma casa, mas o Senhor quer que você coloque um parapeito sobre essa casa, para que você não só não caia, mas também não leve outras pessoas a cair junto com você. A Bíblia aqui está falando de limites que você precisa estabelecer para lhe proteger. Eu queria que a mídia colocasse, por favor, o vídeo. Estamos ao vivo aqui com as artérias super entupidas de LDL, mais conhecida por colesterol ruim, e nenhum sangue está conseguindo passar. O que você está achando deste congestionamento, cidadão? Eu tô achando muito bom. Tá falando sério? Pô, claro que não, né, meu? A via tá entupida de LDL, não dá pra andar. Isso aqui tá parecendo São Paulo 6 horas da tarde. Eu preciso levar esse oxigênio aqui e um pouco de glicose lá pro coração. E ainda tem que voltar lá no pulmão pra pegar outro passageiro. E você é o... Oxygerson. Oi, mãe. Oxygerson, essas artérias sempre foram entupidas assim? Não. Esses LDL veio chegando de pouco em pouco, né? Aí ia bloqueando uma via aqui, outra ali e tal. E de dar um jeitinho de passar, mas hoje tá bem difícil, viu? Eu acho que é melhor procurar um médico urgente aí. É isso então, pessoal. Direto das artérias, provavelmente essa foi a nossa última reportagem. E fica o aviso, cuide do seu coração e faça exames regularmente. Melhor procurar ajuda médica logo, pois estamos lidando com o vilão do coração. Interessante, né? Entendeu? Então, por isso que muitas vezes está acontecendo esse trânsito aí, ó, no sangue, e você nem está entendendo. Quando dá fé, parou o trânsito de vez. Você está entendendo, queridos? Bota aquele slide, por favor, mídia. Eu quero te dar um dado aqui. Esse dado é de 2025, essa pesquisa foi publicada aqui, 3/9/2025. Foi publicado o estudo da OMS, colocou isso. Sedentarismo já afeta 1,8 bilhão de pessoas e ameaça a saúde global até 2030. Esse estudo da Organização Mundial de Saúde revelou que quase 1/3 dos adultos do planeta, o equivalente a 1,8 bilhões de pessoas, estão em inatividade física. E a tendência é que isso aumente ainda em 35% até 2030. E o Brasil... A gente vai mudar esse quadro, queridos, porque o Senhor está mandando mudar esse quadro. O Brasil está entre os líderes mundiais em sedentarismo. 47% dos adultos no país são sedentários e o índice dispara.
Agora você vai chocar, porque eu choquei. Para 84% quando se fala de jovens. Gente, na minha época que eu era criança e jovem, eu estava no meio da rua, brincando de pique-esconde, pique, todos pegou do planeta. Cuscuz, quem brincou de cuscuz? Brinquei. Eu entendo que hoje está mais complicado, a gente não consegue deixar uma criança no meio da rua, correndo, brincando, como a gente fazia antigamente. Mas nós temos como dosar tudo isso. Estou tão cansado, tão cansado, que não vou nem levar meu filho hoje para fazer uma educação física, uma atividade física. Pelo amor de Deus. Hoje de tarde, quem estava comigo lá em casa, Samuel, Davi e Pedro. E eu disse, meus filhos, vocês estão há tanto tempo olhando neste celular. Levantem-se, conversem um com o outro, guardem o celular agora, vá jogar bola ali fora. Que é isso? Então, os nossos jovens estão sedentários, porque estão na frente da TV. Amém? Essa música está muito triste para eu falar isso. Bota uma música mais alegre aí, irmão. Ou então nem bota, porque eu entendi que eu estou terminando, viu, gente? Mas não bota essa música triste, não. O povo vai sair daqui triste porque tem que melhorar de vida. Pelo amor de Deus. Não. Então, a Bíblia fala, o estudo diz, né? A cardiologista Patrícia Alves de Oliveira, né, que ajudou aqui, estava comentando esse estudo, fala de que esse sedentarismo é uma ameaça silenciosa, né? Vai nos trazer noite mal dormida, pressão arterial, ganho de peso, né? Enfim, e que as partes da tela estão trazendo um grande acréscimo para isso. A segunda parte do sonho, misericórdia, 2 minutos. Realmente, Paula vai ter que ter o 2. A segunda parte do sonho, mas eu vou reduzir, fala de descanso. A segunda parte do sonho, Deus me mostrou uma pessoa tentando dormir e outros 3 que eu via que não eram crentes e um crente no meio. Toda vez que a pessoa tentava dormir, ia lá e puxava a perna. Aí ele tentava dormir de novo, a outra pessoa ia lá e puxava o lençol. E ele tentava dormir de novo e a pessoa ia e embolava o colchão. E o Senhor disse assim, descanso faz parte de uma renovação de mente. Falar de descanso não é apologia à preguiça, amém? Porque a Bíblia ela fala de que quem não trabalha não come, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas a Bíblia também nos fala em Salmo 23, que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos e nos leva a águas tranquilas. Certa vez, quando eu era recém-convertida, eu e meu marido pedimos para o pastor, né, presidente daquela igreja, nos casar. E estava tudo certo, ele ia nos casar. E aí ele mudou nós mudamos a data do casamento, porque o cartório não conseguiu entregar a tempo. E nós mudamos a data do casamento. E quando eu fui falar com esse pastor, ele disse assim, nessa data não posso, porque eu estou de férias. E isso trouxe uma revolta para mim e meu marido. Como é que pode? Pastor tem que estar integralmente servindo na igreja. Para que férias? Revoltadíssimos, porque o pastor disse que ia tirar férias. Hoje a gente entende mais do que nunca que pastor precisa tirar férias. Principalmente pastor. Precisa tirar férias. Luciano Subirá fala de um episódio onde uma família ligou de madrugada, a maior briga, ele e a esposa, à noite, e ele disse, eu não posso lhe atender agora. Mas você precisa me atender agora. E ele disse, eu não posso lhe atender agora. Mas por que você não pode me atender agora? E ele disse que de tanta insistência teve que dizer, porque eu estou com a minha família e meu filho no cinema. No cinema com a sua família, mas eu estou aqui já me separando da minha esposa e você não vai me atender porque está com a sua família. Então ele chegou para a mulher e disse, você acredita que ele não vai vir aqui em casa nos salvar, nos ajudar, nos atender, porque ele está com o filho dele no cinema? E a esposa disse, talvez se você tivesse saído com nossos filhos e dado mais atenção, a gente não estava aqui querendo se separar. Queridos, presentes nunca vão suprir a presença familiar na vida das pessoas. Esta semana eu estava lá em casa e disse assim, irmã, quando for minha casa é térreo e primeiro andar. Eu olhei o aspirador, estava com muito pó. E eu disse, quando for para outro lado da casa, limpe esse aspirador, porque senão vai forçar o motor do aspirador, porque vai estar tudo entupido de pó.
Então o aspirador só precisava ser limpo para continuar aspirando mais. O ar-condicionado não está esfriando tanto, às vezes é só o filtro, que precisa ser limpo para esfriar mais. Assim é conosco. Às vezes a gente só está precisando de uma limpeza, de um descanso, para poder correr mais, para poder produzir mais. O descanso nos traz confiança no Senhor. Salmo 46:9 diz: é Ele que dá fim às guerras até os confins da terra. É Ele que quebra o arco, é Ele que despedaça a lança, é Ele que destrói os escudos com fogo. Então tem hora que o Senhor nos diz: parem de lutar, vocês precisam saber que eu sou Deus. E eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Descansa no Senhor. Descanso no Senhor é confiança, é prudência. Mateus 7:24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem alguém prudente aqui? Quem ouve, quem pratica. Diga comigo, quem ouve, quem pratica é homem prudente. Está construindo a sua casa, que é o seu corpo, sobre a rocha da palavra, sobre Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:19-20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é só o seu espírito que pertence a Papai do Céu, não, queridos. O seu corpo também. Então, cuide dele, porque você está guardando o Espírito Santo de Deus dentro dele. E eu finalizo, o louvor pode vir, com Salmo 139, 13-16, que diz assim: tu, Senhor, me criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial. Olha o sonho. Deus te fez de modo tão especial. Te deu um corpo equilibrado, saudável, tão especial e admirável. Tuas obras, Senhor, são maravilhosas. E disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Aqui Deus não está falando de pré-determinismo, de pré-determinação, de predestinação. Aqui esse versículo nos mostra a presciência de Deus, de que Ele sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Ele não está tirando aqui nesse versículo o nosso poder de escolha. E eu quero te dizer, queridos, que o Senhor te fez de uma forma tão poderosa e admirável para a glória dEle, para cumprir um propósito. Você não é filho do acaso. O Senhor disse assim: eu tenho um propósito tão maravilhoso, que é que o meu povo chegue ao pleno conhecimento de mim, da minha palavra, da minha glória, de quem eu sou, da minha paternidade, do meu cuidado. E para que isso aconteça, para este propósito, eu vou colocar Ivone, eu vou colocar Fabiana, eu vou colocar Karen, eu vou colocar Luiz, eu vou colocar Anne. Deus colocou você para cumprir este propósito. E é por isso que nós não podemos viver menos do que Deus quer que a gente viva para cumprir este propósito. Quando eu descobri o meu propósito no Senhor, eu disse assim: ai, meu Deus do céu, eu preciso cuidar bem de mim, preciso cuidar bem do meu corpo, preciso cuidar bem da minha alimentação, porque o Senhor tem uma carreira para mim. E eu não quero chegar no céu e o Senhor me dizer assim: rapaz, cumprisse assim 70%. Porque o que eu tinha mesmo era até o ano de 2000 e não sei quanto. Mas por conta das tuas escolhas, tu viestes antes do tempo.
Nós precisamos receber a coroazinha, ó, as pedrinhas completas, queridos. Não vai deixar de ir para o céu. A sua salvação está aí, aquele que é fiel e crê no Senhor até o fim. Você vai para o céu, mas você vai deixar de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E é baseado neste propósito que eu te faço uma pergunta nesta noite. Tem alguém que diz assim, que quer nessa noite dizer: Senhor, se eu tenho um propósito para mim, eu vou entrar nesse propósito. Eu vou cuidar de mim, Senhor. Eu quero te encontrar para entender o meu propósito, para entender o meu chamado. Eu quero te receber, Jesus. Eu quero entrar também nesse propósito e ter prazer em cuidar de mim, do meu corpo, porque eu entendi que eu tenho um propósito. Queridos, foi de forma tão admirável que o Senhor te fez. Quão maravilhoso você é. Quão maravilhosa você é. O Senhor te fez para reinar em vida, queridos. E é por isso que essa renovação de mente precisa ser feita em você. Tem alguém aqui nesta noite que deseja receber Jesus e entrar no propósito divino na sua vida? Tem alguém? Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Se tiver alguém, levanta a tua mão. Não tem vergonha não, que eu quero orar por você. Amém? Se não tem, que Deus te abençoe. Vamos trazer bastante visitantes, né? Vamos convidar pessoas, porque você não pode ficar sozinho com essa palavra. Você precisa espalhar as boas novas do Senhor, porque é para isso que o Ministério da Reconciliação foi lhe dado. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada por este acordar de olhos do teu povo. Obrigada pelo teu aviso profético de que nós precisamos cuidar de nós para poder cumprir o nosso propósito. O Senhor está levantando um grande exército, e esse exército não pode ser ceifado por escolhas erradas, por decisões erradas que a gente vai tomar, por negligência, por imprudência. Não, Senhor. O Senhor está saculejando a nação. O Senhor está saculejando o teu povo, dizendo assim: eu preciso de vocês, colaboradores, cooperadores, edifício de Deus. Eu quero cooperar com você aqui na terra, meu filho, minha filha, para que você possa cumprir o seu propósito na sua plenitude. Oh, Pai, que essa palavra ela entre mesmo como uma espada, Senhor, separando juntas e medulas, corpo e alma, Senhor. Oh, aleluia, tua palavra é poderosa. Obrigada por nos orientar, Senhor. E eu creio numa maturidade nessa estação, para que nós possamos entender de fato quem nós carregamos, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Sejam abençoados pela prática dessa palavra, amém.